Estamos agora começando a avaliação para os atacantes do Flamengo nos primeiros 6 meses da temporada de 2025. Começando com Gonzalo Plata. Bom, o Gonzalo Plata, ele já demonstrou várias vezes que é um jogador que tem jogado bem, é um jogador que faz o Flamengo ser melhor, na minha opinião. E antes dele sentir a questão de uma lesão no joelho, ele estava jogando muito bem no Flamengo. Às vezes era titular, em outros momentos não, mas ele, seja de centroavante, seja ali de ponta direita ou mesmo de camisa 10, inclusive estava jogando muito bem ali na posição do De Arrascaeta. Só que aí ele veio a questão da lesão do joelho, ficou um tempo fora, um bom tempo fora, voltou bem novamente, mostrando que é um jogador importante para o time e para o elenco do Flamengo. A única questão é que eu acho que o Gonzalo Plata precisa marcar mais gols, porque ele até participa de gols, dá assistência, tanto que na Copa do Mundo de Clubes, acho que ele no jogo contra o Chelsea ele deu 2 assistências, mas ele é um atacante e atacante precisa marcar gols. Então eu acho assim que isso é algo no Gonzalo Plata que precisa melhorar para o restante de 2025. Ele precisa marcar mais gols, mas ele é um jogador que tem demonstrado ser muito importante para o time do Flamengo. Para mim ele tá no tie-list, ele tá bem. Bom, para mim eu gosto bastante da temporada do Gonzalo Plata. É verdade que ele passou quase 2 meses sem jogar por conta do problema que ele teve no joelho. E o Flamengo sentiu muita falta do Gonzalo Plata. Quando ele esteve em campo, o Gonzalo Plata fez a diferença. Mas eu concordo quando você diz que o Gonzalo Plata precisa marcar mais gols e dar mais assistência, até porque ele é atacante, então é praticamente uma obrigação de atacante saber fazer gols e dar assistência. Mas a temporada do Gonzalo Plata é muito boa. Ele só não está na minha lista de excelente porque o Gonzalo Plata faz pouco gols. Porque se ele marcasse mais gols, com certeza ele estaria na minha lista de excelentes, mas no momento ele está na lista do tá bem. Próximo da lista, Luiz Araújo. Bom, sobre o Luiz Araújo, acho que o Luiz Araújo é o ponta mais confiável do Flamengo até aqui na temporada. Começou a temporada bem e depois, perdeu um pouco de espaço, acabou ficando um bom tempo no banco de reserva do Flamengo, essa que é a verdade. E depois, podemos dizer, mais ou menos dos últimos 1 mês e meio, voltou a ter a oportunidade no time titular do Flamengo, principalmente depois da lesão do De La Cruz, e aí o Luiz Araújo passou a ser titular da equipe, e isso mostrou que ele é um jogador que consegue marcar uma boa quantidade de gols e dar assistência, se tornou uma peça importante. Inclusive hoje a gente pode dizer que o Luiz Araújo é titular do time do Flamengo, mas como ele teve uma fase meio irregular durante a temporada, ele está na minha lista do tá bem. O Luiz Araújo é um jogador, um atacante que participa de um bom número de gols, e isso eu acho que é muito importante, é algo que a gente tem que destacar, porque o Flamengo, alguns atacantes do Flamengo têm tido dificuldade de fazer gols, e esse não é o caso do Luiz Araújo. O Luiz Araújo tem conseguido marcar um bom número de gols e tem dado assistência na temporada, só que as atuações do Luiz Araújo nas partidas às vezes são um pouco irregular. A temporada dele também dá para dizer que é um pouco irregular, porque ele começou bem a temporada, estava vindo muito bem do banco de reservas, marcando gols, dando assistência, só que depois dali, quando ele começou a ser titular, ele não desempenhou bem, e eu acho que uma das coisas que pode também ter feito diferença é que ele estava jogando uma hora de ponta direita, outra hora de ponta esquerda, outra hora de camisa 10, e aí meio que joga em todas as posições e não joga bem em nenhuma posição. E eu acho que estava acontecendo um pouco isso com o Luiz Araújo. Nesses últimos 2 meses, mais ou menos, como a Mariana mencionou, ele voltou a jogar bem com a questão da lesão. Acho que do De La Cruz o Gerson tinha ido jogar de volante e o Luiz Araújo voltou a ser o ponta direita, aí ganhou uma regularidade ali na posição dele, e aí ele demonstrou a importância dele no Flamengo, seja na cobranças de escanteio, de falta, fazendo gols em finalizações de fora da área. Então assim, o Luiz Araújo está melhorando na temporada, e eu acho que assim, com a saída do Gerson, ele tem tudo para ser o titular ali do lado direito do Flamengo, especialmente se o Gonzalo Plata seguir sendo centroavante titular do Flamengo. Para mim ali o Luiz Araújo tá bem. Para mim também. Então o Luiz Araújo vai pro tá bem. Próximo da lista, Everton Cebolinha. Bom, Everton Cebolinha faz mais uma temporada ruim e decepcionante, porque o Everton Cebolinha é um jogador que segue tendo oportunidades, seja iniciando partidas, seja entrando no decorrer dos jogos, e mesmo assim você pode praticamente contar nos dedos as boas atuações, os bons desempenhos do Everton Cebolinha. Ele jogou bem, por exemplo, contra o Grêmio, jogou bem contra o Corinthians, mas se você me perguntar outra partida, eu não vou conseguir lembrar. Então assim, os desempenhos do Everton Cebolinha não são bons, e segue tendo chances. Então assim, ele vai ganhando oportunidade, mas não vai conseguindo apresentar o futebol que um dia ele já apresentou, por exemplo, no Grêmio.
Então, assim, mais uma temporada decepcionante e ruim do Everton Cebolinha. Então, para mim, ele tá ali no lista do piores até aqui. Bom, sobre o Everton Cebolinha, pra mim é mais ou menos assim, ó, dentre o elenco principal do time do Flamengo, pra mim ele é o pior jogador da temporada do Flamengo. Principalmente se a gente for parar pra pensar em expectativas, existem jogadores que podem até jogar menos do que ele, mas você não vai ter a expectativa que você tem sobre o Everton Cebolinha. Acredito eu que muitos torcedores sequer tenham ainda expectativa em relação a ele. Pra mim, faz uma temporada péssima. E de verdade o Flamengo precisa o mais rápido possível contratar um ponta esquerda. E sim, o Everton Cebolinha tá na minha lista também de piores até aqui. Próximo da lista, Michael. Bom, sobre o Michael, também acho que o Michael não faz uma boa temporada. Acho que o Michael é um jogador que infelizmente não conseguiu se encontrar até aqui em 2025. É um jogador que corre muito, que luta muito. Porém, é um jogador que tem deficiência técnica. Em alguns momentos perde gols inacreditáveis. E a realidade é que ele hoje não tem nível para ser nem titular do time do Flamengo, nem para fazer também parte do elenco do Flamengo. Então, o Michel também está na minha lista de piores até aqui da temporada de 2025, nos primeiros 6 meses. Bom, o Michel para mim não faz uma temporada tão ruim quanto a do Everton Cebolinha. No entanto, isso não significa que o Michel esteja jogando bem, muito pelo contrário. A ponta esquerda do Flamengo é um problema porque Michael, Everton Cebolinha continuam ganhando chances, oportunidades e eles continuam com desempenhos e atuações ruins. E, como eu falei, o Michael não tem feito tantos gols, não tem dado tantas assistências, mas aí o principal acho que nem é questão de participar de gols. Ele não tem jogado bem em 2025, teve uma ou outra partida boa do Michael, mas assim, desempenhos, na maioria, desempenhos ruins, ou medianos no máximo, para 1 ou 2, 3 partidas ali boas. Então, assim, para mim, o Michel, assim como o Everton Cebolinha, tá no piores até aqui na temporada. Bom, então o Michel vai para a lista de piores até aqui. Próximo da lista, Pedro. Bom, o Pedro tá voltando de uma grave lesão no joelho. Acho que era meio esperado que o Pedro tivesse dificuldades. Especialmente, acho que dá para dizer, não vou dizer todo 2025, mas grande parte de 2025 eu já tinha a expectativa que o Pedro teria dificuldades para questão de ritmo, questão de voltar a ser o jogador que foi até a lesão. E o Pedro teve algumas atuações interessantes, jogou muito bem contra o Corinthians, foi bem contra o Juventude, mas também você pode lembrar de desempenhos ruins do Pedro, por exemplo, um jogo contra o Central Córdoba na Argentina. Então, assim, tem momentos, parece que, em algumas partidas, que o Pedro parece que está jogando em outro ritmo comparado ao resto do time, mas, de novo, acho que isso já é meio esperado, porque o Pedro está voltando de uma grave lesão no joelho, mas eu vou colocar ele na lista de regular, pelo ele ainda ser um jogador que estava marcando gols quando voltou, mas nesse momento o Pedro não está conseguindo marcar gols, nesse momento não está fazendo uma boa temporada, mas coloca ele ali no regular. Bom, para mim a temporada do Pedro tá mais ou menos, muito por conta da lesão que ele teve em 2024. É um jogador que obviamente ainda não está no seu melhor ritmo, é um jogador que ainda vai precisar de tempo, também necessita-se que o time jogue um pouco mais para ele, que o treinador possa o ajudar mais. Eu acho que o Pedro é um jogador que depende muito do que o time vai, né, desempenhar, criar para que ele possa marcar gols, poder participar da partida. E, bom, acho que o Pedro faz uma temporada abaixo da expectativa, obviamente, mas a gente tem sempre que pensar que o Pedro está voltando de uma lesão muito grave e que só com o decorrer dos meses que o Pedro provavelmente vai conseguir se recuperar. Então, na minha lista, ele também está na minha lista de regular. Próximo, Juninho. Bom, o Juninho foi contratado no início da temporada pelo time do Flamengo, foi um dos poucos contratados do Flamengo até aqui em 2025. É um jogador que em momento algum teve grandes atuações, em momento algum foi titular do time do Flamengo, não conseguiu mostrar um grande futebol, muito pelo contrário, perdeu bastante gols, até que na temporada não conseguiu se encaixar no time do Flamengo e sinceramente não vem se mostrando uma boa contratação. Bom, o Juninho chegou em 2025 e até aqui o Juninho não conseguiu fazer grandes partidas. Nas chances que ele teve, ele perdeu boas chances de gols, inclusive jogos da Libertadores, ali no Campeonato Brasileiro, jogou, por exemplo, contra o Internacional. Nas chances que ele teve, nos jogos que ele estava tendo chances, ele não conseguiu aproveitar, perdendo boas chances, não estava marcando muitos gols, inclusive marcou poucos gols até aqui na temporada. Ultimamente, dá para dizer que mais ou menos de uns 2 meses para cá e meio, o Juninho não tem tido tantos minutos assim. Então, assim, fica até mesmo difícil, por exemplo, avaliar esses últimos meses do Juninho
com a camisa do Flamengo, porque ele quase não está jogando e mesmo quando entra no segundo tempo com poucos minutos. Então ali na minha lista está no piores até aqui. Eu não sei se eu falei, mas também está na minha lista de piores até aqui da temporada de 2025. Próximo da lista, o Wallace Ian. Bom, o Wallace Ian, para mim, faz uma temporada muito interessante, muito boa. Ele é um jogador que, na minha visão, tem que ganhar mais oportunidades. É um jogador que tem demonstrado qualidade, especialmente qualidade na finalização. E hoje em dia isso, para mim, é um grande destaque para atacante que tem boas finalizações. Para mim, na minha visão, é algo muito positivo. E o Wallace Ian vai muito bem na questão de finalização. Ele tem jogado poucos minutos, mas é impressionante que os poucos minutos que ele joga, ele faz muito. Ele participa de gols, como ele fez 2 gols na Copa do Mundo de Clubes. Ele deu um passe muito bonito no jogo passe pro Ayrton Lucas marcar gol contra o Palmeiras. Então, assim, é um jogador que, na minha opinião, tem que ganhar muito mais minutos. Tá pedindo passagem, se não no time titular do Flamengo, mas assim, para ganhar cada vez mais tempo de jogo, para ser um dos primeiros a entrar no segundo tempo. Então, para mim, o Wallace Ian tá no excelente. Bom, para mim o Wallace é uma das melhores surpresas da temporada do Flamengo até aqui. É um jogador que realmente, com poucos minutos, desempenhou muito mais do que muitos outros jogadores do Flamengo. E a gente espera, obviamente, que o Filipe Luís dê mais oportunidade para o Wallace, porque é um jogador que tem muita qualidade para criar oportunidades, para marcar gols. Então, o Wallace, posso dizer que é um futuro do Flamengo, mas até aqui na temporada, com certeza, ele faz uma belíssima temporada e também está na minha lista de excelente. Próximo da lista, Bruno Henrique, eu começo. Bom, a temporada do Bruno Henrique é mais ou menos assim. Até a lesão que ele teve no Campeonato Carioca, ele fazia um grande 2025. Poderia dizer que era a melhor temporada dele desde a lesão que ele sofreu. Estava jogando muito bem, foi muito importante na Supercopa Rei. Foi o principal jogador do Flamengo nos primeiros 2 meses e meio da temporada, até ele sofrer a lesão na semifinal do Campeonato Estadual. Depois que ele voltou para o Campeonato Brasileiro na Libertadores, ele não conseguiu jogar bem, ele não conseguiu desempenhar. Infelizmente, o Bruno Henrique não conseguiu demonstrar seu melhor futebol. E ele, na maioria das vezes, está sendo centroavante no time do Flamengo. E quando você é centroavante, obviamente, você espera que ele marque gols e dê assistência. Então, assim, para não dizer... E ele foi bem no jogo que ele entrou, por exemplo, contra o Chelsea, que ele foi muito importante. Mas ele tá na minha lista de regular. Ele nem tá bem, mas também não tá na lista dos piores. Então, pra mim, ele tá no regular. Pois é, o Bruno Henrique, até a lesão dele ali na semifinal, acho que na semifinal do Campeonato Carioca, o Bruno Henrique, pra mim, era o melhor jogador do Flamengo no início da temporada. Tava jogando muito bem, tava sendo decisivo, tava sendo o grande protagonista do time do Flamengo. Foi importantíssimo, por exemplo, na Supercopa Rei. Foi o melhor jogador, com certeza, da final. Só que depois da lesão, o Bruno Henrique não conseguiu manter o mesmo futebol. Pelo contrário, o Bruno Henrique tem jogado mal de lá para cá. Tem poucas partidas que o Bruno Henrique jogou bem. É claro, você pode lembrar de uma partida, por exemplo, contra o Chelsea, ele jogou muito bem. Tem uma outra partida que eu não estou me lembrando aqui exatamente contra qual foi o adversário, mas ele também jogou muito bem. Só que assim, o Bruno Henrique tem jogado de centroavante, tem jogado às vezes de meio atacante, às vezes poucas vezes de ponta esquerda. Na minha opinião, o Bruno Henrique jogando de centroavante não tá jogando bem e muito menos de meio atacante. O Filipe Luís, na minha visão, tinha que colocar o Bruno Henrique para jogar na ponta esquerda e acaba fazendo sim para mim diferença ele não jogar bem na posição que não é a dele. Então assim, se ele tivesse jogando na posição dele de ponta esquerda, podia estar jogando melhor, mas como tá sempre jogando ali ou de meio atacante ou de centroavante, para mim o Bruno Henrique faz uma temporada bem ruim depois da lesão que ele teve. Mas como ele foi bem ali na Supercopa Rei no Campeonato Carioca, eu coloco ele no regular. Regular também? Uhum. Bom, essa é a nossa lista, o nosso top 3 com Rossi, Alexandre e Léo Ortiz, excelente Léo Pereira, Eric Pulgar, Jorginho, De La Cruz, De Arrascaeta e Wallace Ian. No Tá Bem temos Varela, Ayrton Lucas, Danilo, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. No regular, Matheus Cunha, Wesley, Alan, Everton Araújo, Pedro e Bruno Henrique. E nos piores até aqui, Everton Cebolinha, Michael e Juninho. Essa é a nossa avaliação do desempenho dos jogadores do Flamengo nos primeiros 6 meses da temporada de 2025. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o like e se inscreva aí no canal. Até a próxima.